98 no futebol. Alô, galera do 98fmcuritiba.com.br. É claro, o jogo que a gente viu na quinta-feira é um grande assunto dessa semana. Guilherme de Paula, no nosso videoblog. E aí, você esteve lá, beleza? em Barueri. O Curitiba falhou e a arbitragem falhou. E aí faz tudo pra mesma sacola, né? Sem dúvida nenhuma, Christian. Esses são os dois pontos principais. Taticamente, o Curitiba fez uma partida praticamente perfeita no primeiro tempo. Por favor, não, pode passar aqui nosso Laerte Júnior, nosso técnico, por favor. Aí, tudo bem? Tudo bom, Laerte? Beleza? Tudo bem, preparando tudo para as jornadas do final de semana. Beleza. E o Leonardo Mendes Júnior já vai chegando aqui, já vai pegando cadeira para falar também. Então eu acho que no primeiro tempo, acho que no primeiro tempo o Curitiba taticamente foi praticamente perfeito. Mas o que aconteceu no jogo contra o São Paulo também aconteceu em Barueri na quinta-feira, que foi a questão da qualidade técnica. E aí, Christian, na minha visão, não é apenas uma questão ofensiva da parte da conclusão. Passa também um pouco pela construção dessa jogada. Aí o nosso blogueiro pode se perguntar, bom, mas o Curitiba chegou pelo menos 3 vezes com perigo. Chegou. Mas na minha visão, o jogo estava tão construído para que os volantes do Curitiba chegassem, que para esses jogadores faltou um pouquinho de recurso. Será, Leonardo Mendes Júnior, que o caso era o seguinte, o Curitiba se preparou para jogar empatando ou ganhando, mas não se preparou para jogar sofrendo um gol? E foi o mesmo problema, né, Christian, que apresentou no Morumbi, como o Guilherme colocou. Lá a diferença foi que o gol saiu muito no finalzinho do jogo, não teve nem tempo de reação. Ontem, a gente notou que o Curitiba ficou totalmente travado, demorou para se adaptar, para se rearranjar, depois que levou o primeiro gol, e teve um momento de bobeira completa no segundo gol. Levou o segundo gol, logo depois teve o terceiro amarelo do Emerson, em um lance que a defesa estava toda bagunçada, e mais o gol que o Maicon Leite perdeu. Depois disso, que o Curitiba conseguiu se reorganizar de novo. E que teve o lance polêmico do pênalti no Tcheco. Polêmico, acho que nem polêmico né? Foi pênalti, né? O que salvou nessa trajetória difícil do Curitiba, depois do gol aos 19 minutos do Thiago Heleno, foi a expulsão do Valdívia. Ali o Curitiba tem um tempo de se recuperar e voltar para a partida. O técnico Marcelo Oliveira faz uma outra alteração, o Tcheco dá um pouquinho mais de controle de jogo, e ali pelo menos o Curitiba se assentou. Mas mesmo assim, finalização ao gol do Bruno não teve nenhuma. Teve o lance do Tcheco que foi cometido no pênalti. O Tcheco deu um pouco mais de controle, embora ele tivesse um pouco descontrolado, né? Sim, principalmente com a arbitragem. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, certamente ele teria sido expulso também. Nós três estamos aqui, nós três vamos trabalhar no final de semana. O Léo vai estar no jogo do Curitiba com o São Paulo, o Guilherme vai estar no jogo entre Paraná e Boa, eu vou estar no jogo entre Atlético e América. O jogo é muito difícil pro Atlético, mas difícil demais. O Atlético vai enfrentar um time que está em bom momento e ainda sem uma organização. O Atlético jogou de um jeito contra o Goiás, de outro contra o Bragantino e vai jogar de outro completamente diferente contra o América. Então é um jogo complicado para o Atlético nesse sábado contra o América Mineiro. E o América é um dos times mais bem arrumados da Série B. Tem uma defesa muito forte, tem o Rodriguinho, que é o responsável pela armação, se aproxima muito bem do Fábio Júnior e do Bruno Meneghel. Tem pelos lados do campo um avanço muito bom com o Boiadeiro do lado direito, não tão bom pela esquerda com o Brian, tem a experiência do Gilberto, um forte jogo aéreo. É uma parada duríssima. Se o Atlético conseguir trazer um ponto de lá, na circunstância atual, tem que comemorar como se fosse uma vitória. E eu acho que esse momento do América tem muito a ver com a estratégia adotada pelo técnico Jorginho nesse momento, que está reconhecendo que agora, nessa rodada, o Atlético é inferior. Ele vai estabelecer um sistema de marcação para tentar anular esse meio de campo, que eu colocaria nessa lista de Gilberto, de Rodriguinho, ainda o Leandro Ferreira, que é um ótimo volante de saída, de finalização, é muito bom jogador. O Dudu, que é mais marcador, fica atrás, mas fez gol aqui contra o Paraná Clube. Tem Thiaguinho, vira e mexe jogando. Também, exatamente. Então o primeiro passo do Atlético vai ser marcar o time do América. E eu acho que é um passo interessante. O Jorginho está tentando encontrar alguma solução. Ela é só pro momento. Não dá para você levar o campeonato inteiro assim. Mas para agora é o que exige o campeonato. E o Paraná está nesse momento de alta, acabou com essa história de segunda divisão estadual, enfrenta um Boa, é jogo para embalar.
é jogo para embalar, mas eu vejo como um jogo complicado. Pelo nome, eu acho que o torcedor tem um pouco de preconceito. Assim, não, vamos pegar o Boa Esporte. O Boa Esporte está com a mesma pontuação do Paraná Clube, está na parte de cima da tabela, fez um bom jogo contra a equipe do Atlético, tem bons jogadores, principalmente do meio para frente, à exceção do Marcelo Macedo, que não é bom centroavante, mas os caras que jogam pelo lado do campo são muito bons, o Jajá, que é armador, também é bom jogador, então o Paraná vai ter um jogo complicado, mas vive um ótimo momento e apresentando um ótimo futebol, isso que é interessante. E há uma possibilidade muito grande de o Ricardinho colocar o Lucas Souza como titular, o que eu acho um grande negócio. O Lucas Souza tem feito ótimas partidas na Série Prata, apareceu no banco em alguns jogos na Série B, é muito melhor na saída de bola do que o Ricardo Conceição, do que o Zé Luiz. E mais, o Ricardo Conceição, até aconteceu isso no jogo de terça contra o Grêmio Maringá. Ele tá muito adiantado e aí ele não serve. O Paraná tem jogado contra o São Caetano, foi de uma forma interessante. O Paraná jogou no losango, jogou com mais recuado, jogou o Zé Luiz, saindo pela direita o Ricardo Conceição e pela esquerda o Wellington. Provavelmente não será essa escalação porque o Luizinho está de volta. Mas o Ricardo Conceição, com liberdade, ele não consegue jogar. É muita liberdade para pouco jogador. É o caso contrário do Wellington, por exemplo, que quando joga nessa função eu gosto muito. O jogo de quinta-feira da divisão de acesso Paraná e Foz, claro, um time totalmente reserva, mas o Ricardinho também começou nessa disposição, no losango. Era o Henrique Alemão, o Lucas Souza para o lado direito, onde fica o Ricardo Conceição, onde ficou o Ricardo Conceição em São Caetano, para o lado esquerdo o Leandro Vilela e o Dudu mais avançado. Ou seja, o Lucas jogou essa semana nessa função que ele pode ocupar no sábado. Vocês apostariam que alguns dos titulares que não estiveram contra o Palmeiras, aí sim, Ayrton, Sérgio Manuel e Roberto, jogará contra o São Paulo no Morumbi? Não. Eu acho, inclusive, que não tem a menor possibilidade. Inclusive pelo discurso do Marcelo Oliveira. O Coritiba ele vai tentar, nesse momento, se reconstruir emocionalmente. Isso tem a ver também com a questão do torcedor comprar essa briga. No retorno de São Paulo, a gente encontrou alguns torcedores no caminho, na estrada, na parada para o almoço. E o torcedor, até o mais realista, falava o seguinte: é muito difícil, pela vantagem do Palmeiras, que é enorme, mas eles vão ter que lutar muito para vencer dentro do Couto Pereira, que a gente vai fazer uma pressão gigante. Então, ninguém está pensando, ou pouca gente está pensando no jogo contra o São Paulo. Eu acho que é até um acerto nesse momento pelo aspecto emocional. É difícil o cara entrar contra o São Paulo sem pensar no Palmeiras. E se você quiser, por favor, o meu telefone está tocando aí, Leonardo Ben Júnior. Minha primeira dama, então, por favor, Léo, você atende enquanto eu vou encerrando aqui. Olha, gente, é o seguinte, se você quer mandar sua mensagem de motivação, de apoio pro torcedor, pro jogador do Curitiba, você pode fazer através da 98. 3338-0098, menu 9 e depois menu 2. 3338-0098, menu 9 e depois menu 2. Você grava o seu recado e esse recado vai ao ar aqui no 98. De hoje até quarta-feira, você vai poder gravar esse recado de motivação. E se for possível, né, Marcelo Ortiz está aqui do meu lado, se for possível, nós vamos enviar esses recados para os jogadores do Curitiba. É isso aí, vamos tentar, né? Vamos ver se chega nos jogadores, porque nesse momento é muito importante essa motivação. É isso aí, fique com a gente. Daqui a pouco tem 98 na rede, às 6 da tarde, e no final de semana, a jornada esportiva completa. Deu tudo certo, Leonardo Ben Júnior? Tudo certo, para você ligar para a patroa daqui a pouco. Então tá, eu vou ligar para a patroa, mas você continua ligado aqui no nosso blog do 98fmcuritiba.com.br. Tchau.